Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e hoje vamos fazer o exame de Matemática A 2020, segunda fase. Questão número 1. Na figura está representado num referencial ortonormado OXYZ o cubo ABCDEFGH, o ponto H não está representado na figura. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas 7, 1, 4, o ponto G tem coordenadas 5, 3, 6, a reta AE é definida pela equação vetorial GYZ igual a 7, 1, 4 mais K 3 menos 6, 2 com K real. Resolve os itens 1.1 e 1.2 sem recorrer à calculadora. 1.1. Determine uma equação do plano EFG, apresenta essa equação na forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Ora, então vamos lá a isto. Primeiro de tudo, nós queremos definir um plano. Neste caso, vai ser o plano EFG. Este eventualmente seria o vértice H, que não está representado na nossa figura. E o que é que nós precisamos para definir um plano em termos de matemáticos? Vamos precisar de um ponto pertencente a este plano. Nós já temos, que são as coordenadas do ponto G, que são 5, 3, 6. Mas já vem do enunciado. Do que é que nós precisamos adicionalmente? Nós necessitamos de um vetor que seja normal a este plano. Neste caso vamos chamar alfa. Okay? Onde é que nós vamos buscar essa informação? Ora bem, então nós temos aqui a equação de uma reta, que é a reta EA. Ora, acontece que A podia estar, por exemplo, aqui. Isto seria, por exemplo, assim. Portanto, este EA é uma reta que é perpendicular a este plano que nós queremos definir, pelo facto de ser uma reta que passa por uma aresta que está perpendicular a este plano que está aqui. Portanto, assim o resto do cubo, mais ou menos assim. Então agora, onde é que nós vamos buscar a informação relacionada com este vetor normal? Vamos à equação da nossa reta e vamos extrair o vetor diretor. O vetor diretor da reta pode servir para vetor normal ao plano e pode ser, por exemplo, o vetor de coordenadas 3, menos 6, 2. Portanto, aquele terno ordenado que está a seguir ao K vai ser o nosso vetor diretor da reta ou normal ao plano. Muito bom, então nós sabemos que a reta, portanto o plano é definido por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, portanto esta é a equação cartesiana. O que é que nós sabemos também? Que estes coeficientes A, B e C dizem respeito às coordenadas do vetor normal, A, B e C do vetor normal. São estas coordenadas que estão aqui, ok? Portanto, então assim, temporariamente a nossa equação vai ficar substituir o 3 aqui no A, o menos 6 no B e o 2 no C. Fica 3x mais, aliás, menos 6y mais 2z mais d é igual a 0. Agora, para irmos buscar aqui este valor do termo independente, é só substituir as coordenadas x, y e z pelas coordenadas de um ponto que nós conhecemos. Por exemplo, ponto G de coordenadas 5, 3, 6. Então, substituir o x por 5, menos 6 vezes o y por 3, e o z por 6. 2 vezes 6 mais d é igual a 0. E agora, se vamos só fazer contas, fica 15 menos 18 mais 12 mais d é igual a 0. Ora, 15 menos 18 é menos 3 mais 12 dá 9. 9 mais d é igual a 0, o que significa que d é igual a menos 9. E agora é só juntar tudo. Basicamente, aqui já tínhamos a equação praticamente completa. Faltava o d. Acabámos de determinar este valor. Portanto, fica que o nosso plano, aliás, EFG, pode ser descrito por 3x menos 6y mais 2z menos 9, que é o nosso d, é igual a 0. E já está. 1.2. Determina a equação reduzida da superfície esférica que passa nos 8 vértices do cubo. Então, aquilo que nos estão a pedir neste exercício é qualquer coisa como isto. Ou seja, é uma superfície esférica cujo centro está aqui dentro do centro do próprio cubo, coincide com o centro do cubo, o centro geométrico, que a gente já vai ver como é que vai obter, e cujo raio vai desde precisamente esse centro até qualquer um dos vértices do cubo. E agora, para irmos buscar as coordenadas desse tal centro geométrico do cubo que vai coincidir com o centro da superfície esférica, vamos pegar numa diagonal espacial do cubo, por exemplo aqui a AG, aliás é a única que nós temos, nós de facto temos as coordenadas destes dois pontos, e vamos calcular o ponto médio deste segmento. Então assim vamos começar pelas coordenadas do centro.
Já temos aqui os dois extremos do segmento, agora é só fazer o ponto médio de AG, será 7 mais 5 sobre 2, 1 mais 3 sobre 2 e 4 mais 6 sobre 2 também. Ou seja, 7 mais 5, 12 sobre 2, 6, 1 mais 3, 4 sobre 2, 2, 4 mais 6, 10 sobre 2, 5, ok? Isto vai ser o nosso centro. Para o raio, então agora vamos, por exemplo, uma vez que nós já temos aqui de facto o centro, vamos buscar a distância do centro até qualquer um dos vértices, por exemplo, o vértice A ou o vértice G. Eu vou fazer a distância de A até M. Neste caso vai ser a raiz quadrada de esta coordenada x menos esta ao quadrado, 6 menos 7 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 4 ao quadrado. Isto vai dar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais 2 menos 1, que ao quadrado vai dar 1, e 5 menos 4, que ao quadrado também vai dar 1, e isto vai dar raiz de 3. E agora é só montar. Então, a nossa superfície esférica tem, portanto, de forma genérica, a equação x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Assim seria a equação da circunferência. Agora a superfície esférica tem mais a coordenada z adicional. x0, y0 e z0 representam o centro da superfície esférica. Portanto, é só agora substituir e o raio é, portanto, é 2 ao quadrado. Fica então x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z menos 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 3. E cá está então a superfície esférica que era solicitada. Ora bom, este exercício está aqui a convidar a fazer exatamente tudo o que nós tivemos aqui a fazer, mas de uma forma ligeiramente diferente, utilizando os lugares geométricos que se pode obter a partir das propriedades do produto escalar, que é uma coisa que o aluno, quando chega ao 12º ano, muitas vezes já não se recorda, o que é perfeitamente normal. Então, fica só aqui a título de revisão. Eu não recomendo fazer este método porque é muito mais moroso, tem muito mais cálculos e a probabilidade de se enganar é muito maior, mas pode-se dar o caso de ser necessário utilizar, de facto, este conceito noutros exercícios e, portanto, fica aqui a título exclusivamente de revisão. Então, a resolução alternativa da 1.2 assenta sobre o facto de, quando nós temos uma superfície esférica e aquilo que nós temos que são os pontos A e G fazem um diâmetro, o que nós temos aqui é, portanto, é uma superfície esférica com este diâmetro e o que se verifica é que qualquer ponto que esteja em cima desta superfície esférica faz aqui um ângulo de 90 graus sempre com este diâmetro. Okay? Portanto, isto aqui é sempre um ângulo de 90 graus, portanto também existe a mesma propriedade, mas para a circunferência. Tendo em consideração agora que o nosso ponto A tem coordenadas 7, 1, 4, nosso ponto P terá coordenadas genéricas x, y, z, portanto será qualquer ponto em cima da superfície esférica desde que não coincida com A ou com G, e G tem as nossas coordenadas 5, 3, 6. Então agora, basicamente, se eu definir vetores de P para A e de P para G, sai automaticamente que o vetor PA e o vetor PG são perpendiculares. Então, se são perpendiculares, o seu produto escalar é exatamente zero. Okay? Basicamente, nós vamos chegar exatamente à mesma equação da circunferência, mas com este produto escalar destes dois vetores, o que dá muito mais trabalho, ok? Então, vamos definir primeiro os vetores. Portanto, o vetor PA vai ser A menos P, que vai ser 7, 1, 4 menos x, y, z, e portanto vai ser 7 menos x, 1 menos y, 4 menos z. O vetor PG, G menos P vai ser 5, 3, 6 menos x, y, z, ou seja, 5 menos x, 3 menos y, 6 menos z. Okay? Agora vamos fazer o produto escalar destes dois vetores. Então, PA escalar PG é igual a 0, o que significa que, não, que são dos sinais equivalentes, ok? Se tivermos 7 menos x
Okay. Não era para fechar os parênteses. 1 menos y, 4 menos z, escalar 5 menos x, 3 menos y, 6 menos z igual a 0. Como é que fica este período escalar? Coordenada x vezes coordenada x, mais coordenada y vezes coordenada y, mais coordenada z vezes coordenada z. Ficamos com 7 menos x vezes 5 menos x, mais 1 menos y vezes 3 menos y, mais 4 menos z vezes 6 menos z igual a 0. Ok, vamos fazer aqui estas distributivas todas. Extremamente divertido. 7 vezes 5, 35, menos 7x, menos 5x, mais x ao quadrado, mais, agora por y. 1 vezes 3, 3, menos y, menos 3y, mais y ao quadrado, mais 6 vezes 4, 24, menos 4z, menos 6z, mais z ao quadrado, e isto tudo é igual a 0. Vamos simplificar. Fazer o seguinte. Colocar o termo quadrático, tudo que tem x, termo quadrático aqui, x ao quadrado. Fazer estes dois, menos 12x. Estes termos independentes vou todos passá-los para o outro lado. Do x está tudo. Agora para o y temos mais y ao quadrado, menos y, menos 3y dá menos 4y. E este texto também passa para o outro lado. Agora, 24 passa para o outro lado, menos 4z ao quadrado, menos 4 menos 6, menos 10z. E agora isto vai ser igual aqui. Ora bom, este 35 passa a menos 35 para o outro lado, menos 3, menos 24 e não temos mais termos independentes. Ok. Agora, outras coisas também igualmente divertidas é, agora para nós obtermos de facto a equação cartesiana da superfície esférica, vamos completar quadrados. Ok, então daqui fica x ao quadrado menos 12x mais qualquer coisa que nós ainda temos que introduzir para fazer um caso notável, mais y ao quadrado menos 4y mais qualquer coisa, mais z ao quadrado menos 10y mais qualquer coisa, isto tudo, mas não vai caber aqui tudo, vá. Menos 35, menos 3, menos 24, e já vamos acrescentar mais coisas, porque tudo aquilo que acrescentamos aqui deste lado do primeiro membro, temos que acrescentar aqui no segundo, que é para ficar equilibrado. Ora bem, o que é que eu vou colocar aqui para fazer o caso notável? Qual era a regra? Sempre que o nosso coeficiente quadrático é 1, fica metade disto, independentemente de ter aqui um sinal de menos ou de mais, é sempre metade deste coeficiente, que isto é um 2AB, fazer 6, e vamos elevar ao quadrado. Vamos somar 36. Daqui deste lado vou somar 36. 4. Metade de 4 é 2. 2 ao quadrado é 4. Vou somar 4. E aqui metade de 10 é 5. Ao quadrado fica 25. Então vou somar aqui 25. Muito bom. Este caso notável fica x menos 6 tudo ao quadrado mais daqui y menos 2, tudo ao quadrado, mais este último, z menos, agora 5, tudo ao quadrado, igual aqui. Vai ser igual a menos 35 mais 36 dá 1, menos 3 mais 4 dá 1, e menos 24 mais 25 dá 1. Portanto, isto vai ficar então x menos 6 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais z menos 5 ao quadrado, é igual a 3. E cá está, novamente, exatamente a mesma superfície esférica, mas deduzida de uma forma bastante... dá muito mais trabalho, mas que é bastante mais elegante também. E passamos então à questão número 2. Considere um cubo MNPQR-STU. Escolhem-se ao acaso 3 vértices distintos desse cubo. Qual é a probabilidade de o plano por eles definido conter uma das faces do cubo? Então vamos começar pelo básico. A probabilidade pedida vai ser o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Vou começar pelos casos possíveis, porque são normalmente mais fáceis de contabilizar. Então, quantos são os casos possíveis? Eu vou selecionar 3 vértices deste cubo. Quantos vértices é que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices.
De quantas maneiras é que destes 8 vértices eu consigo selecionar 3? Bom, consigo fazê-lo de combinação de 8, 3 a 3. Portanto, esta parte aqui está. Agora, para os casos, portanto, daqui destas possibilidades, algumas destas escolhas de 3 vértices vão formar, por exemplo, se eu escolher este e este, vou fazer, por exemplo, esta face. Mas se eu escolher este a cada fundo e este, já vamos fazer aqui um plano que já não tem nada a ver com uma face, é um outro plano qualquer. Portanto, são todas as possibilidades. Mas agora, se eu quiser contabilizar só as escolhas que me dão, que me formam faces, por exemplo, vamos focar-nos aqui sobre esta da frente. Então temos o seguinte, temos 4 vértices à minha disposição, mas eu só quero escolher 3. Então, destes 4 que aqui estão, de quantas maneiras é que eu consigo selecionar 3? Consigo fazê-lo de combinação de 4, 3 a 3. Okay? Mas isto é uma contabilização apenas para esta face aqui da frente. Mas quantas faces são no total? Bom, são 6 faces. Então tenho que multiplicar estas possibilidades de escolhas por 6 para fazer também coisas que definam as outras faces do cubo. E agora é mesmo só colocar na calculadora e cá está, dá 3 sétimos e isso leva-nos para a escolha da opção B. E avançamos já para a questão número 3. Seja E o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória. Sejam A e B 2 acontecimentos do espaço. Sabe-se que P de A é 0,3, P de B é 0,4, P de A barra reunido com B barra é 0,9. Determine o valor da probabilidade condicionada P de A sabendo que A reunido com B apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, aquilo que nos pedem é uma probabilidade condicionada. Portanto, é por aí que vamos começar, precisamente pela fórmula da probabilidade condicionada. Temos que P de A, sabendo que, ou se A reunido com B, vai ser igual a P de A intersetado com A reunido com B, a dividir pela probabilidade de A reunido com B. Muito bom. Vamos fazer aqui esta distributiva. Este vai nos ficar P de A intersetado com A intersetado com A, reunido com, este reunido, com A intersetado com B. A intersetado com B. Tudo a dividir por P de A reunido com B. Ora, A intersetado com A, cá está a idempotência, portanto isto é apenas a probabilidade de A. A probabilidade de A reunido com A intersetado com B. Sobre P de A reunido com B. Agora nós temos uma reunião de 2 acontecimentos em cima e uma reunião de 2 acontecimentos em baixo. Então vamos utilizar precisamente a probabilidade da reunião de 2 acontecimentos. Uma lá para cima e outra cá para baixo. Em cima fica P de A mais P de A intersetado com B menos a probabilidade de interseção das duas coisas. Probabilidade de A intersetado com A intersetado com B. A gente já vai simplificar. Sobre, em baixo fica apenas P de A mais P de B, menos a probabilidade da interseção de A com B. Muito bom. Então agora o que é isto aqui? É que se repararem, aqui isto são tudo interseções. Portanto, na prática, na realidade, estes parênteses não estão aqui a fazer nada. Portanto, isto é A intersetado com A, que é apenas A, portanto, mais uma vez a idempotência, não é? E isto fica apenas, isto é equivalente a A intersetado com B. Fica. Aqui sai P de A mais P de A intersetado com B menos P de A intersetado com B, tudo a dividir por P de A mais P de B menos P de A intersetado com B. Este corta com este e isto reduz-se a P de A sobre P de A mais P de B menos P de A intersetado com B. Muito bom. Então agora, vamos lá aos dados do nosso problema. O que é que nós temos? Sabemos que a probabilidade de A é 0,3 e 0,3 que é para baixo também para aqui este P de A. P de B vale 0,4 mais 0,4 menos. Agora, nós não temos a probabilidade de A intersetado com B. O que temos, no entanto, é, vou fazer aqui um à parte, vamos fazer aqui um pequeno cálculo auxiliar. Temos que a probabilidade de A barra reunido com B barra é 0,9. Okay? Como é que nós extraímos a informação que nós queremos a partir daqui? Um de Morgan primeiro,
está mesmo convidado a fazer 1 de Morgan A interceptado com B, tudo com a barra cá por cima. Isto também é igual a 1 menos P de A interceptado com B. E tudo isto ainda continua a ser igual a 0,9. Agora vou passar o 1 para o outro lado, fica menos P de A interceptado com B é igual a 0,9 menos 1, que é menos 0,1, e depois os sinais de menos de um lado e do outro cortam. Fica P de A interceptado com B é igual a 0,1. É exatamente isso que eu vou colocar aqui. Pronto, isto praticamente está feito. Fica 0,3 em cima sobre 0,3 mais 0,4, 0,7 menos 0,1, 0,6. Bom, vou multiplicar em cima e em baixo por 10 para ficar números inteiros. Agora posso dividir por 2 para reduzir. Fica 1 em cima e 2 em baixo. Dividindo por 3, dividindo por 3. Fica 1 meio. E esta é a nossa resposta. E já estamos a resolver a questão número 4. Considere todos os números naturais superiores a 9.999 e inferiores a 22.000. Destes números, quantos se podem escrever com os algarismos 0, 1, 2 e 3? Então, os números que nós procuramos têm necessariamente 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Agora, o mais pequeno número que eu posso escrever com estes números é o número 10.000. Portanto, estes números agora vão começar ou por 1 ou então por 2. Aqui outro esquema para os números começados por 2. Aqui não temos qualquer limitação, desde que o primeiro número seja o 1. Para o caso do 2, uma vez que eu não quero números superiores a 22.000, o segundo algarismo já não pode ser 2. Porque a seguir, o máximo que eu posso pôr é zeros e isso já é exatamente igual a 22.000. Portanto, aqui pode ser 2 e a seguir um 0, ou em alternativa, o 2 e a seguir um 1, e depois já vamos ver o que é que nós podemos colocar nos outros espaços. Portanto, aqui, se o primeiro algarismo for o 1, então aqui posso colocar o 0, o 1, o 2 ou então o 3. Aqui tenho 4 possibilidades. Aqui posso colocar o 0, ou 1, ou 2. Portanto, reparem que ninguém nos diz que os números têm que ser distintos uns dos outros. Portanto, eu posso repetir. Aliás, tinha que ser porque 5 posições para 4 algarismos não podia haver sem repetição. Aqui, 4 também. Este pode ser o 0, 1, 2 ou 3. Portanto, mais vezes 4. E por aqui 4 também. Posso ver o 0, o 1, o 2 ou o 3. Por acaso, os números começados por 2, em particular, se o segundo algarismo for o 0, então aqui a seguir posso colocar novamente o 0, ou então o 1, ou 2, ou 3. Portanto, aqui tenho 4 possibilidades, e outra vez 4, e outra vez 4. Portanto, é sempre a mesma coisa. E se o número começar em 1, mais uma vez, 4 possibilidades, 4 possibilidades, 4 possibilidades. Okay? Então agora, vou lá dividir isto. Se o número começar por 1, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 à quarta possibilidades. E isto dá 256. Para aqui temos 4 ao cubo para o caso de começar por 2 e o segundo algarismo ser o 0. Portanto, 4 ao cubo, que é 4 vezes 4, 16, vezes 4 dá 64. E para aqui mais uma vez 4 ao cubo vai dar 64. Portanto, os números distintos que eu posso formar então nestas condições serão 256 mais estes 64 e ainda mais estes 64. Portanto, 256 mais 64 mais 64, que dá um total de 384. Isto leva-nos então para a escolha da opção C. E passamos então à questão número 5. Dados dois números reais positivos, sabe-se que a soma dos seus logaritmos na base 8 é igual a 1/3. A que é igual o produto desses dois números. Ora bem, então vamos considerar dois números positivos, dois números reais positivos, e agora vamos equacionar, ou seja, passar para a linguagem matemática aquilo que nos é indicado no exercício, ou seja, que a soma dos logaritmos base 8 de ambos os números, ou seja, logaritmo base 8 de A mais logaritmo base 8 de B é igual a 1/3. Ok. Pelo facto de termos aqui os logaritmos com a mesma base, eu posso utilizar a propriedade que diz que a soma dos logaritmos é igual ao produto do logaritmo base 8, e isto fica igual ao produto dos argumentos. A vezes B é igual a 1/3. Agora, se isto é verdade, então 8 elevado ao logaritmo base 8 de A vezes B vai ser igual a 8 elevado a 1/3. Estas duas operações aqui são como
cancelam-se uma à outra, não é? Por serem operações inversas. E agora fica só A vezes B é igual a 8 elevado a 1/3, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, A vezes B é igual a 2. E este aqui é então o produto dos dois números. O produto dos dois números é 2 e isto leva-nos para a escolha da opção A. E já estamos a resolver a questão número 6. De uma progressão aritmética UDN, sabe-se que o sétimo termo é igual ao dobro do segundo e que a soma dos 12 primeiros termos é igual a 57. Sabe-se ainda que 500 é termo da sucessão UDN, determina a ordem deste termo. Então vamos lá passar estas informações para a linguagem matemática. Temos o sétimo termo, o índice 7, é 2 vezes o segundo termo e a soma dos 12 primeiros termos é igual a 57. Okay? E a coisa mais importante disto tudo é que isto é para uma progressão aritmética, portanto isto faz toda a diferença. Agora, daqui da soma dos 12 primeiros termos, como é que fica para uma progressão aritmética? Fica o de 1 mais o de 12 sobre 2 vezes 12, e isto vai dar 57. E deste primeiro, o que é que nós vamos agora fazer? O que é que nós precisamos em primeiro de tudo? Primeiro de tudo, nós precisamos de saber qual é o termo geral desta progressão aritmética, que é para depois irmos ver a ordem do termo 500, que eles já nos dizem que faz parte desta sucessão. Então, para esse efeito, tendo em consideração que o termo geral é U de n é igual a U de 1 mais n menos 1 vezes a razão, também posso substituir isto por outro termo e aqui substituir pela ordem desse termo. Mas eu vou fazer assim, então, vou escrever tudo aquilo que eu tiver aqui em ordem, em função do primeiro termo e da razão, e tentei ir buscar calcular estes dois termos. Então, vamos fazer assim. Para o de 7, temos a seguir. O de 1, o de 2, o de 3, o de 4, o de 5, o de 6, o de 7 e etc, etc. Por se tratar de uma progressão aritmética, se eu somar a razão ao primeiro termo, eu vou obter o segundo termo. Do segundo termo para o terceiro é só somar outra vez a razão. E do terceiro para o quarto soma a razão e por aí adiante até chegar ao sétimo termo. Então, quantas vezes é que eu somei a razão para ir do primeiro termo até ao sétimo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu vou substituir o termo de ordem 7, o de 7, vai ser o de 1 mais 6 vezes a razão. Para o de 2 é só somar a razão uma vez. Então o de 2 vai ser o de 1 mais a razão. Então esta informação que eu tenho aqui, o de 7 é igual a 2 vezes o de 2, passa a ficar o de 1 mais 6 vezes a razão é igual a 2 vezes o de 1 mais a razão. Vou fazer aqui a nossa distributiva. O de 1 mais 6R é igual a 2 vezes o de 1 mais 2 vezes a razão. Passar este para este lado fica o de 1 menos 2, o de 1 é igual a 2R menos 6R. Fica menos o de 1 é igual a menos 4R. E, portanto, o primeiro termo é igual a 4 vezes a razão, seja qual for o primeiro termo e seja qual for a razão. Portanto, aqui ainda não consegui tirar absolutamente nada. Mas agora vamos ter que complementar esta informação com outra informação da soma dos 12 primeiros termos. Para aqui vamos fazer basicamente a mesma coisa. O de 1 já está aqui e agora o de 12 vou escrever em função de o de 1 e da razão. Então, se nós continuarmos a fazer aqui até chegarmos ao termo u de 12, vou verificar que eu tenho que somar ao primeiro termo 11 vezes a razão para chegar aqui ao u de 12. Então fica o de 1 mais o de 1 mais 11 vezes a razão, e este 12 com este 2 já simplifica, isto tudo vai simplesmente multiplicar por 6, é igual a 57. Vamos passar este 6 para aqui a dividir e simplificar. Fica 2 o de 1 mais 11 vezes a razão é igual a 57 sextos. E agora a fração 57 sextos simplifica para 19 meios. Fica 2 o de 1 mais 11R é igual a 19 meios. Agora temos estas duas equações aqui. Isto basicamente é um sistema, né? O que é que eu vou poder fazer? Por exemplo, se eu substituir este 4R aqui no U de 1, fica-me que 2 vezes 4R, ou seja, 8 vezes a razão, mais as 11 vezes a razão que já lá estava, é igual a 19 meios. Ou seja, 8 mais 11 vai dar 19, vezes a razão é igual a 19 meios. Isto quer dizer que a nossa razão é 19 meios sobre 19, isto é a mesma coisa que 19 sobre 1, portanto fica este com este vai para cima, e este aqui de 2 em baixo vão cá para baixo.
corta, corta, fica 1 meio. Pronto, já descobrimos a nossa razão. Agora, como eu sei que o primeiro termo é 4 vezes a razão, agora substituo aqui, fica o de 1 é igual a 4 vezes 1 meio, que é 4 meios, que é 2. Ok, fantástico. Então já temos, finalmente, já está praticamente resolvido. Ou seja, já temos o primeiro termo e a razão da sucessão. Então fica o de n é igual a 2 mais n menos 1 vezes a nossa razão, que é 1 meio. 1 meio. Muito bom. Até podia ficar assim, mas eu vou já agora vou só simplificar para isto ficar assim um bocadinho mais estético. Vou ter aqui esta distributiva, fica 2 mais 1 meio de n, menos 1 meio, 2 menos 1 meio é 4 meios menos 1 meio, que fica 3 meios, mais 1 meio, ou seja, n sobre 2. Ok, fica n mais 3 sobre 2. Pronto, fica uma coisa simples e estética. Agora, esta sucessão, o de n, que é n mais 3 sobre 2, contém o termo de ordem 500, contém o elemento 500. Então, 500 há de ser igual a n mais 3 sobre 2, e agora, se eu resolver em ordem n, vou buscar a ordem desse termo. Então, passo o 2 para o outro lado a multiplicar, fica 1000, é igual a n mais 3, e agora passo o 3 a subtrair, fica 997 é igual a n. Portanto, cá está. Portanto, a ordem 997. E passamos então rapidamente à questão número 7. Seja v de n a sucessão definida por v de n igual a n se n for menor do que 10 e 1 mais 1 sobre n se n maior ou igual que 10. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? A. A sucessão v de n tem limite nulo. Então vamos lá calcular o limite desta sucessão. Mas, uma vez que temos aqui uma sucessão definida de duas maneiras diferentes, por ramos, como nós queremos, quando calculamos o limite, que n tenda para mais infinito, vamos utilizar o ramo de baixo, que é para valores superiores a 10. Portanto, o limite de v de n vai ser o limite de 1 mais 1 sobre n, vai ser 1 mais 1 sobre mais infinito, vai ser 1 mais 0, vai dar 1. Isto tem limite nulo? Não, tem limite 1, portanto a hipótese A está colocada fora de questão. Hipótese B, a sucessão v de n é divergente. Não, não é divergente porque acabamos de ver que converge para 1. Portanto, é uma sucessão convergente. C. A sucessão v de n é limitada. Sim, é limitada porque toda a sucessão convergente é limitada. Ok? Teorema. Portanto, em princípio vai ser esta. Vamos só ver a D só para descargo de consciência. A sucessão v de n é monótona. Não, esta sucessão não é monótona. Basta fazer só aqui um esboço do gráfico dos primeiros elementos desta sucessão. Então, por os primeiros 9 fica n, ou seja, o termo de ordem 1 é 1, depois é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois quando passa a 10 já passa a outra expressão. 1 mais 1 sobre 10, que é 1 mais 1 décimo, que é 1,1. Portanto, cai para aqui para 1,1, e depois começa a diminuir muito rapidamente para 1, muito lentamente, aliás, para 1. Depois vai convergir para 1. Portanto, aqui era crescente e depois aqui passou-se, decresceu e continua a ser decrescente. Portanto, aqui falha aqui do termo de ordem 9 para o termo de ordem 10, portanto, não é monótona. Portanto, ficamos com a hipótese C. E já estamos a resolver a questão número 8. Seja C o conjunto dos números complexos. 8.1. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Seja Z1 igual a 2 sobre 1 menos I mais 4 sobre I à quinta e seja Z2 um número complexo tal que o módulo de Z2 é igual a raiz de 5. Sabe-se que no plano complexo o afixo de Z1 vezes Z2 tem coordenadas positivas e iguais. Determine Z2. Apresenta a resposta na forma A mais BI com A e B pertencentes a R. Ora bem, então a primeira coisa que nós vamos ter de fazer é ir buscar exatamente o valor deste Z1 e vamos tentar ir buscar Z1 na forma algébrica, se for necessário então depois passar para a forma trigonométrica. Temos 2 sobre 1 menos I mais 4 sobre I à quinta. Ora, I à quinta, bom, se dividimos 5 por 4, 1 vezes 4, 4 para 5 vai 1, ou seja, significa que I à quinta é a mesma coisa que I elevado a 1, que é a mesma coisa que I. Ficamos que Z1 é igual a 2 sobre 1 menos I mais 4 sobre I. Agora vamos fazer esta divisão. E depois no final vamos fazer então a soma, porque as divisões têm prioridade. Temos duas vezes, multiplico o conjugado em cima e em baixo. 1
mais i vezes 1 menos i vezes 1 mais i, mais, e aqui também a mesma coisa, 4 vezes o conjugado de i é menos i, sobre i vezes menos i. Vai ficar então distributiva, 2 mais 2i, e aqui fica só, portanto, aqui há um resultado conhecido, é a ao quadrado mais b ao quadrado, portanto fica só 1 mais 1, e aqui fica só 1, e aqui fica menos 4i. Muito bom, 1 mais 1 é 2, 2 sobre 2 dá 1, 2 sobre 2 dá 1, fica só 1 mais i, menos, e aqui, daqui sai menos 4i, então ficamos com 1 menos 3i. Portanto, isto é o nosso Z1. Agora temos a seguinte informação. Z1 vezes Z2 é um número que tem coordenadas positivas e iguais. Então eu vou dizer que, por exemplo, na forma algébrica, será do tipo A, portanto o A e o B são iguais, portanto a parte real e a parte imaginária fica A mais AI, com A maior do que 0. Muito bom. Mas também já sabemos que o módulo de Z2 é raiz de 5. Quanto é que é o módulo de Z1? Bom, isso conseguimos calcular facilmente. O módulo de Z1 vai ser raiz de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, vai dar 1 mais 9, vai dar raiz de 10. Então, o módulo de Z1 é raiz de 10. O que significa que se eu multiplicar Z1 por Z2, eu vou obter um determinado número cujo módulo tem que ser raiz de 10 vezes raiz de 5. Então, o módulo deste número aqui vai ser raiz de 10 vezes raiz de 5, e isto vai dar raiz de 50. Vamos lá fazer aqui alguns cálculos adicionais. Então, módulo de A, um número do tipo A mais AI, fica raiz de A ao quadrado, daqui, e daqui também mais A ao quadrado, e isto vai ter que ser igual a raiz de 50. Então, se eu levar ao quadrado de um lado e do outro, vai cortar com as raízes, vamos ficar com A ao quadrado mais A ao quadrado, que é 2A ao quadrado, é igual a 50. O que significa que A ao quadrado é igual a 50 meios, que é 25. E se A ao quadrado for igual a 25, então sai que A é igual a menos 5, ou então A é igual a 5. Mas já nos dizem que o A é positivo. Então esta hipótese está cortada. Ficamos com A igual a 5. Então agora eu já sei que exatamente o produto de Z1 por Z2, Z1 vezes Z2, dá mesmo 5 mais 5i, porque o meu A é 5. 5 mais 5i. Ora, uma vez que nós já sabemos que o Z1 é este 1 menos 3i, se eu passar o Z1 para aqui a dividir, está a multiplicar, passo para aqui a dividir, fica-me que Z2 é 5 mais 5i sobre 1 menos 3i. E agora é só fazer esta divisão. Portanto, agora vou multiplicar aqui por 1 mais 3i, e aqui vou multiplicar por 1 mais 3i também. Muito bom, mais continhas. 5 vezes 1, 5, mais 5 vezes 3i, 15i. 5i vezes 1 dá mais 5i, mais 5 vezes 3, 15i ao quadrado. Tudo sobre 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, portanto 1 mais 9, que vai dar 10. Muito bom, lá em cima, este i ao quadrado vai dar menos 1, portanto isto fica menos 15. Fica 5 menos 15, que vai dar menos 10. E agora 15i mais 5i dá mais 20i. 20i, tudo sobre 10. Ou seja, menos 10 sobre 10, mais 20 sobre 10. Ou ainda, menos 10 sobre 10 vai dar 1, 20 sobre 10 vai dar 2, menos 1, mais 2i. E cá está. Portanto, isto é o nosso Z2. 8.2. Seja k um número real. Sabe-se que k mais i é uma das raízes quadradas do número complexo 3 menos 4i. Qual é o valor de k? Então, se k mais i é uma raiz quadrada de 3 menos 4i, significa que se eu elevar k mais i ao quadrado, então vou obter 3 menos 4i. Como é que fica o quadrado deste número complexo? K ao quadrado mais 2ki mais i ao quadrado. E isto tem que ser igual a 3 menos 4i. Só simplificar aqui, o i ao quadrado dá menos 1, que é uma parte real, e portanto vai aqui para junto do k ao quadrado, também é uma parte real. Fica 4k ao quadrado menos 1, esta é a parte real do nosso número complexo, mais 2ki. Isto é igual a 3 menos 4i. Ora, sai daqui imediatamente que k ao quadrado menos 1, portanto esta parte real tem que ser igual a esta parte real, e esta parte imaginária tem que ser igual a esta parte imaginária. Portanto, por um lado,
k ao quadrado menos 1 tem que ser igual a 3, né? E por outro lado, 2k tem que ser igual a menos 4. Ora, daqui de cima sai que k ao quadrado é igual a 3 mais 1, aqui sai k é igual a menos 4 meios. Isto dá 4. Se k ao quadrado é igual a 4, sai que se k é igual a menos 2, ou então k é igual a 2. De cá de baixo sai apenas a solução k é igual a menos 2. Portanto, uma vez que este k tem que ser o mesmo aqui na parte real e na parte imaginária, então tem que ter o mesmo valor. Então vou escolher aqui o menos 2, que é um valor que é válido para a parte real e para a parte imaginária. Então diz aqui, neste caso, k é igual a menos 2, e isto leva-nos para a escolha da opção D. Questão número 9. Os satélites artificiais são utilizados para diversos fins e a altitude a que são colocados depende do fim a que se destinam. Admita que a Terra é uma esfera. A figura 2 apresenta um esquema em que se pode observar a superfície terrestre coberta por um satélite quando este se encontra numa certa posição. Nesta figura, R grande é o raio em quilómetros da Terra. H é a altitude em quilómetros do satélite, com a altura maior do que zero. R pequeno é o raio em quilómetros da base da calote esférica, cuja superfície é coberta pelo satélite. Portanto, esta calote esférica está entre 0 e o raio da Terra. As grandezas H e R pequeno podem relacionar-se por meio da igualdade R pequeno igual a R grande sobre H mais R grande, vezes raiz de H ao quadrado mais 2HR grande. Sabe-se que para cada posição do satélite, a percentagem da área da superfície terrestre coberta pelo satélite é dada por 50 vezes 1 menos raiz de 1 menos R pequeno sobre R grande ao quadrado. 9.1. Qual é a percentagem da área da superfície terrestre coberta por um satélite se o raio da base da calote esférica for igual a 3/5 do raio da Terra? Então, para respondermos a esta questão, temos que utilizar a expressão 50 vezes 1 menos raiz de 1 menos R pequeno sobre R grande, isto tudo ao quadrado. Isto porquê? Porque isto é que vai dar a percentagem da área da superfície terrestre coberta pelo satélite, que é exatamente aquilo que nós queremos saber. E agora, qual é a percentagem da área da superfície terrestre quando se o raio da base da calote esférica, portanto o R pequeno, for igual a 3/5 do raio da Terra, que é o R grande? Então vou fazer esta substituição aqui em cima. Esta expressão como é que fica? Fica 50 vezes 1 menos raiz de 1 menos 3/5 de R grande sobre R grande, isto tudo ao quadrado. Este R vai cortar com este. E ficamos com 50 vezes 1 menos raiz de 1 menos 3/5 ao quadrado. Ora, 9 sobre 25. 9 sobre 25. Este 1 eu vou transformar em 25 avos. 1 menos 25 menos 9, 25. Que vai dar 50 vezes 1 menos 25 menos 9, 16. Raiz de 16, 25 avos. Que é 4/5, 50 vezes 1 menos 4/5, que é a mesma coisa que 50 vezes 5/5 menos 4/5, que é 1/5. Então isto fica 50 vezes 1/5, que é 50/5, e por sua vez é 10. E, portanto, isto é 10%, porque isto vem em percentagem. Portanto, isso leva-nos para a escolha da opção C. 9.2. Considere que o raio da Terra é 6.400 km. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, a percentagem da área da superfície terrestre coberta por um satélite se a altitude deste for igual ao raio da base da respectiva calote esférica. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta, apresenta uma equação que lhe permita resolver o problema, reproduza num referencial o ou os gráficos da ou das funções visualizados na calculadora que lhe permitem resolver a equação e apresenta a coordenada do ou dos pontos relevantes arredondadas às centésimas. Apresenta o valor pedido arredondado às unidades. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, concebe no mínimo 2 casas decimais. Então, para resolvermos este segundo problema, vamos utilizar novamente a mesma fórmula. Portanto, 50 vezes 1 menos raiz de 1 menos o raio da calote esférica sobre o raio da Terra, tudo ao quadrado. Okay? Agora, precisamos é de saber exatamente, portanto, na altura, na outra linha nós sabíamos que havia aqui uma relação entre o raio da calote esférica e o raio da Terra, agora não temos aqui qualquer indicação. Portanto, mas dizem-nos que a altitude do satélite é igual precisamente a esse raio. Portanto, o R é igual à altitude do satélite, o R pequeno.
E agora vamos utilizar outra expressão que nos diz assim, que o raio pequeno, portanto a relação entre a altitude do satélite e o raio da calote esférica vai ser R grande sobre H mais R grande vezes raiz de H ao quadrado mais 2H vezes o raio da Terra. Duas coisas. Uma vez que sabemos que o raio da calote é igual à altura, vamos substituir esta altura e aliás esta aqui também, pelo raio da calote esférica, portanto pelo R pequeno. E o R grande, nós já sabemos que é 6.400 km, então vamos substituir por 6.400. Fica R pequeno é igual a 6.400 sobre R pequeno mais 6.400 vezes a raiz de H ao quadrado passa a ficar R ao quadrado mais 2 vezes R vezes o raio da Terra, portanto 2 vezes R vezes 6.400. E vamos só fazer esta continha aqui pequenina, o resto não dá para fazer, 6.400, R mais 6.400, raiz de R ao quadrado, mais 2 vezes 6.400 dá 12.800 vezes o raio da calote esférica. E agora é esta parte que requer, de facto, as potencialidades gráficas da calculadora. Portanto, resolver toda esta equação em ordem ao R pequeno, para isolar com este aqui e este, e isolar tudo isto, é uma tarefa complicada. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o R aqui é o nosso X na calculadora gráfica. Vamos introduzir esta equação, que é apenas X, e vamos introduzir esta outra equação, em que o R vem substituído também por todo ele por X. Isto dá um determinado gráfico, que é basicamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui vai dar um outro gráfico e vamos ver onde é que eles se intersetam. Portanto, onde eles se intersetam é onde realmente este raio da calote esférica é igual à altitude do satélite. E eu já tinha estes valores previamente introduzidos na nossa calculadora gráfica, portanto agora é só uma questão de pegar aqui nestas duas funções, f de x e g de x, e ver quando é que estas duas são iguais, ou seja, quando é que elas se vão intersetar. Cá está, portanto agora é só mesmo procurar ali aquela interseção. Portanto, vamos aqui ao cálculo. F de x, por exemplo, encontrar interseção, portanto isto agora vai depender do sistema operativo de cada máquina e basicamente catamos a nossa resposta, portanto estas duas funções são iguais quando o x ou o y, neste caso aquilo que nos interessa é para que o valor de x, que é exatamente o r, não é? Portanto o nosso r é igual a 5. E agora então, voltando aqui ao papel, é só mesmo apresentar primeiro tudo um esboço do gráfico visualizado na calculadora e os pontos relevantes, portanto aqui as coordenadas e essas coisas todas. Depois, agora voltando então ao nosso cálculo principal. Portanto, o nosso problema aqui na utilização desta equação era o valor que nós devíamos atribuir aqui ao R pequeno. O R grande é os tais 6.400, não é? E fomos à calculadora gráfica verificar que uma aproximação seria este 5.371,44 km. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos introduzir aqui este valor, o 6.400 aqui no R grande, e agora vamos só colocar tudo isto na calculadora para ir buscar a percentagem da área da superfície terrestre coberta por um satélite nestas condições, se a altitude for igual ao raio da base, é aproximadamente 23%. Portanto, cá está a nossa resposta. E já estamos a responder à questão número 10, sejam f e g as funções de domínio R definidas respectivamente por f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a cosseno de x. 10.1. Qual é o declive da reta tangente ao gráfico da função f após g no ponto de abscissa π sobre 4? Então aquilo que temos é o declive da reta tangente ao gráfico de uma determinada função. Sempre que eu tiver uma determinada função f de x e eu quiser saber o declive da reta tangente a essa função num determinado ponto, vou fazer normalmente vamos fazer, ou fazemos diretamente a derivada da função naquele ponto, ou então fazemos a derivada da função em geral e depois vamos particularizar para aquele ponto em específico x0. Né? No caso, a nossa função é f após g de x. Nós não sabemos, mas vamos definir. Portanto, f após g de x é uma composição de duas funções, portanto é a mesma coisa que f de g de x, o que significa que a nossa função f é x ao quadrado. Portanto, f de x é igual a x ao quadrado. Quando eu faço f de g de x, sempre que aparece o x na expressão da função f de x, eu vou substituir por g de x. Portanto, isto, f de g de x, acaba por ficar
g de x tudo ao quadrado. Mas g de x é cosseno de x, portanto isto fica apenas cosseno de x tudo ao quadrado, ou simplesmente cosseno ao quadrado de x, como nós normalmente indicamos. Mas isto é a nossa função composta. Agora, a derivada desta função, vamos derivar. Portanto, f após g, linha de x, vai ficar, portanto, isto é um quadrado e, portanto, vamos utilizar primeiro a regra da potência. 2 vezes cosseno de x elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada do cosseno de x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Portanto, esse sinal de menos vai já aqui para trás do 2, cosseno de x, seno de x, ou então menos 2 seno de x, cosseno de x. E se quisermos ser assim um bocadinho mais sofisticados, nós podemos dizer que esta parte aqui é a mesma coisa que ter seno de 2x, igual a menos, sinal menos fica aqui, seno de 2x. Isto porquê? Porque agora o que me interessa, isto é a função derivada, mas o que me interessa é apenas a derivada no ponto π sobre 4. Então, f após g, linha de π sobre 4, é igual a simplesmente menos seno de 2 vezes π sobre 4. Se não tivessem feito o π sobre 4 aqui e depois aqui, não estava um bocadinho mais de trabalho, mas acaba por dar na mesma. Menos, ora, 2π sobre 4 a simplificar para π sobre 2, menos seno de π sobre 2 e seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, portanto isto fica igual a menos 1. Ora, é a opção B. Cá está. Já agora, só por curiosidade, existe também uma outra forma de fazer este exercício que tem a ver com a regra da derivação da função composta, que é dada para a derivação de uma função num ponto, mas que não faz parte do formulário e, de qualquer forma, é uma regra que não se insiste muito ao longo do ano e, portanto, normalmente dá-se numa aula como nota de rodapé e acaba por não se insistir muito. Portanto, é normal que isto não vos diga muito, mas já agora fica aqui também a alternativa. Fica a função f após g, linha de x, em geral, a derivada, a fórmula da derivada é g' de x vezes f' de g de x. Portanto, como a gente está interessados em fazer para o ponto π sobre 4, fica f após g de linha de π sobre 4, vai ser g' de π sobre 4 vezes f' de g de π sobre 4. E agora, nossa função f de x é x ao quadrado, f' de x é 2x. A função g' de x, aliás, é cosseno de x e a função g' de x é menos seno de x. Portanto, neste caso aqui fica g' de π sobre 4. Portanto, g' de π sobre 4 vai ser menos seno de π sobre 4, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Vezes g de π sobre 4, vamos aqui à nossa função original, portanto, g de π sobre 4 é cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Mas eu quero o f' nesse ponto. Ora, o f' vou buscar aqui com a função 2x. Então fica f' de g de π sobre 4, linha, vai ficar f' de raiz de 2 sobre 2, que é simplesmente aqui onde está o x, vou substituir por raiz de 2 sobre 2. 2 vezes raiz de 2 sobre 2, corta e fica apenas raiz de 2. Multiplico aqui por raiz de 2. Isto vai me dar raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, sinal menos antes de mais, 2 do produto de raiz de 2 por raiz de 2 e vou dar este denominador, 2 sobre 1, 2 vezes 1, 2. E fica menos 1 na mesma, ok? Portanto é uma alternativa, vai conduzir-nos à hipótese B, mas uma vez que é uma fórmula que não se insiste muito e que vocês não trabalham muito ao longo do ano, achei que, pronto, continua a surgir o método inicial de definir a função composta e depois fazer a derivada normalmente. 10.2. Mostra, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que a equação f de x igual a g de x tem pelo menos uma solução no intervalo aberto de 0 a π sobre 3. Ora, a nossa equação é f de x igual a g de x, mas eu vou fazer o seguinte, vou passar o g de x para este lado, fica-me f de x menos g de x igual a 0, e a esta função toda eu vou chamar h de x. Neste caso, h de x acaba por ser x ao quadrado menos cosseno de x. Okay? E agora o que é que nós temos que fazer? Primeiro temos que provar que estamos em condições de aplicar o teorema de Bolzano-Cauchy. Ou seja, primeira coisa, f de x igual a x ao quadrado, que é
contínua em R por ser polinomial. Guia de x é cosseno de x, que é contínua em R. É contínua em R porque é a função cosseno de x e a gente sabe porque a função cosseno de x é contínua em R. Automaticamente, f de x menos g de x também vai ser contínua em R porque é a diferença de duas funções contínuas em R. E se esta função é contínua em R, automaticamente é contínua em qualquer subconjunto, nomeadamente aquele que nos interessa, que é no intervalo de 0 a π sobre 3. Portanto, f de x menos g de x vai ser contínua no intervalo, atenção, intervalo fechado, de 0 até π sobre 3. Segundo passo, vamos definir o valor de h de 0 e h de π sobre 3. São os extremos deste intervalo. Ora, isto fica f de 0 menos g de 0, que é 0 ao quadrado menos cosseno de 0. 0 menos 1 fica menos 1. H de π sobre 3 fica π sobre 3 tudo ao quadrado menos cosseno de π sobre 3. E agora vai dar π ao quadrado sobre 9 menos cosseno de π sobre 3, que é 1 meio. E eu não sei exatamente quanto é que é isto, vou buscar aqui uma aproximação à calculadora. Ok, é aproximadamente 0,5966, etc, etc, etc. Ou seja, o que me interessa aqui é que isto aqui em cima é menor do que 0 e aqui em baixo é maior do que 0. Isso é que é realmente interessante. Portanto, agora, uma vez que o 0 está compreendido entre h de 0 e h de π sobre 3, e pelo facto de h de x, que é esta função, f de x menos g de x, ser contínua no intervalo fechado de 0 a π sobre 3, agora sim estamos em condições de aplicar o teorema de Bolzano-Cauchy e dizer que existe um número C pertencente ao intervalo aberto, cuidado aqui, aberto, de 0 a π sobre 3, de tal forma que, ou tal que, h desse número C é igual a 0. E pronto, isto está feita a demonstração. E vamos então rapidamente para a questão número 11, seja h a função de domínio de menos infinito a 4 aberto, definida por h de x igual a 1 mais x é elevado a x menos 1, se x for menor ou igual que 1, e raiz de x menos 1 sobre seno de x menos 1, se x estiver compreendido entre 1 e 4. Resolva os itens 1.1 e 1.2 sem recorrer à calculadora. 11.1. Averigua se a função h é contínua em x igual a 1. A função h é contínua em x igual a 1 se e só se existir limite quando x tende para 1. Ou seja, limite quando x tende para 1 à esquerda de h de x tem de ser igual a limite quando x tende para 1 à direita de h de x, por sua vez tem que ser igual a h de 1. Então vamos já começar pelo h de 1, que é mais simples. h de 1 vai ser, vamos utilizar o ramo lá de cima, fica 1 mais 1 vezes e elevado a 1 menos 1. E elevado a 1 menos 1 é 0, aliás, é elevado a 0, que é 1, fica 1 mais 1 vezes 1, que vai dar 2. Fantástico. Vamos então ver o limite à esquerda. Limite, quando x tende para 1, à esquerda de 1 mais x vezes e elevado a x menos 1, vai dar, eu vou só substituir o x por 1. Isto tudo fica 1 mais 1 vezes e elevado a 1 menos 1, ou seja, vai dar exatamente aquilo que nós estivemos aqui a ver, que era 2. Ok, até agora nada de novo. Agora vamos só calcular o limite à direita. E o limite à direita vai dar limite quando x tende para 1 mais d. Agora vamos utilizar a expressão cá de baixo e fica raiz de x menos 1 sobre seno de x menos 1. E agora, quando nós vamos substituir x por 1, vai ficar raiz de 1, que é 1, fica 1 menos 1 sobre seno de 1 menos 1. Isto vai dar 0, isto vai dar seno de 0, que é 0. Portanto, isto vai conduzir-nos a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Ora, temos aqui duas situações. Primeiro temos aqui esta situação, temos aqui uma raiz, pode levar-nos à utilização do conjugado pitagórico para levantar esta indeterminação, por um lado. Por outro lado, também temos aqui este seno de qualquer coisa que a gente já sabe que limite, quando x tende para 0, de seno de x sobre x é 1. Pode ser necessário recorrer a este limite notável.
Então vamos lá, primeiro de tudo, se for para utilizar este limite notável, eu quero o centro cá em cima, portanto vou já fazer 1 sobre isto e trocar os membros. Fica 1 sobre limite quando x tende para 1, que vai dar 1, de qualquer forma, portanto o limite da constante é constante, fica só o limite cá em baixo, quando x tende para 1 à direita de seno de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Portanto, ainda temos 1 a dividir por 0 sobre 0, de qualquer forma ainda não levantamos esta indeterminação. O que é que eu vou fazer? Vou se calhar começar por multiplicar pelo conjugado em cima e em baixo para ver o que é que isto dá. Isto vai dar 1 sobre limite, quando x tende para 1 à direita de seno de x menos 1, vezes raiz de x mais 1, e tudo isto a dividir por raiz de x menos 1, vezes raiz de x mais 1. Isto é um caso notável, que é exatamente aquilo que nós queríamos, que ficará a ao quadrado, que é o quadrado da raiz de x, que é apenas x, menos 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, 1 sobre limite, quando x tende para 1 à direita, de seno de x menos 1 sobre, cá em baixo, x menos 1, a multiplicar, e o que é, portanto isto aqui já é o x menos 1, a multiplicar por esta constante aqui, que eu vou colocar aqui fora de outra associação, x mais 1, mas debaixo aqui deste, assim à parte. Okay? É claro que agora, no caso aqui deste limite, se eu fizer aqui uma pequena mudança de variável e dizer que y é igual a x menos 1, então automaticamente quando x tende para 1 por valores à direita, o y vai tender para 0, quando fica 1 menos 1, já agora vamos só confirmar se é à direita também. Agora x menos 1 fica assim, passa aqui em menos 1 e passa aqui em 1. Quando eu vou para 1 por valores à direita, ela vai também por 0 por valores à direita. Tudo bem, valores superiores neste caso. Fica-me então 1 sobre limite, quando y tende para 0 à direita, sendo de y sobre y, e cá está o nosso limite notável, não é? A multiplicar pelo limite, quando x tende para 1, limite, quando x tende para 1 à direita, de raiz de x mais 1. Isto vai ficar, então, 1 sobre este limite notável vai dar 1, vezes, e agora isto aqui já nem sequer é nenhuma indeterminação, porque isto é a raiz de 1, que é 1, mais 1 vai dar 2. Portanto, isto vai dar-nos 1 meio. Ok? Vai dar 1 meio. Temos aqui um problema, porque este limite aqui à esquerda vai dar 2, a margem da função no ponto dá 2, mas o limite à direita dá 1 meio. E logo concluo que a nossa função h de x não é contínua em x igual a 1. Pronto. 11.2. Mostre que o gráfico da função h tem uma assíntota horizontal e apresente uma equação dessa assíntota. Então, uma vez que a nossa função tem domínio de menos infinito até 4, a única possibilidade para uma assíntota horizontal é quando o x tende para menos infinito. Vamos fazer o limite quando x tende para menos infinito, e no caso também só podemos utilizar a expressão de cima porque é aquela que está definida para o ramo infinito. Portanto, fica 1 mais x vezes e elevado a x menos 1, portanto o limite quando x tende para menos infinito de toda esta expressão. Primeira coisa, propriedades dos limites. O limite da constante é a constante do limite, portanto, e o limite da soma é a soma dos limites, portanto fica limite quando x tende para menos infinito de 1, mais limite quando x tende para menos infinito de tudo o resto. E isto vai dar 1. Fica simplesmente 1 mais limite quando x tende para menos infinito de x vezes g, elevado a x menos 1. Quanto é que vai dar este limite? Ora, aqui vai dar menos infinito, e aqui fica e elevado a menos infinito menos 1, que ainda é menos infinito, mas é elevado a menos infinito vai dar 0. Recordem que o gráfico da função exponencial é qualquer coisa deste ano assim. Então, quando o x começa a ir para menos infinito, a função e elevado a x começa a se aproximar de 0. Ou seja, isto é menos infinito vezes 0, que é uma indeterminação. Okay? Temos agora que levantar esta indeterminação. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos também ainda ver nos livros de coisas que não necessitamos aqui, nomeadamente este menos 1. Isto fica 1 mais limite, quando x tende para menos infinito, de x vezes e elevado a x, e ainda vezes e elevado a menos 1. Esta constante e elevada a menos 1 também já pode passar aqui para trás do limite. Vai ficar 1 mais e elevado a menos 1 vezes o limite,
quando x tende para menos infinito de x vezes g elevado a x. Ainda tenho infinito vezes zero, ou zero vezes infinito, ainda é indeterminação. Agora, outra coisa que seria conveniente utilizar aqui seria, eventualmente, o limite notável, limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x, que vai dar mais infinito. Okay? Mas nós não temos o x a tender para mais infinito, temos o x a tender para menos infinito. Talvez fosse uma boa ideia fazer aqui uma pequena mudança de variável. Portanto, vamos fazer a nossa mudança de variável y é igual a menos x, e agora automaticamente, quando o x tende para menos infinito, então o y tende para mais infinito. Como é que fica agora? Fica aqui 1 mais e elevado a menos 1 vezes o limite quando y tende para mais infinito, e agora onde está o x, eu vou substituir, portanto este menos passa para o outro lado, portanto x vai ser igual a menos y, ok? Fica menos y vezes g elevado a menos y. Mais uma vez, este sinal de menos também não está aqui a fazer nada, vai passar aqui para trás deste limite aqui, vai substituir este mais, vai ficar 1 menos e elevado a menos 1 vezes o limite, quando y tende para mais infinito, de y vezes g elevado a menos y. Mas e elevado a menos y é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a y. 1 menos e elevado a menos 1, limite, quando y tende para mais infinito, de... E este y vai ficar cá em cima, portanto é y vezes 1 sobre e elevado a y, e este y até pode saltar aqui para cima. 1 menos e elevado a menos 1, limite, quando y tende para mais infinito, de y vezes sobre e elevado a y. Ok? Agora também me dava jeito de trocar, porque reparem que nós estamos muito próximos aqui deste limite notável. Só que temos aqui o e elevado a x e neste caso não é o x, é o y, mas acaba por dar a mesma coisa, mas trocados. Vamos fazer outra vez aquela técnica que fizemos há pouco. 1 menos e elevado a menos 1 vezes 1 sobre o limite, quando y tende para mais infinito, de e elevado a y sobre y. E agora já tenho aqui o meu limite notável, eu posso já afirmar que isto vai para mais infinito. Fica-me 1 menos e elevado a menos 1 vezes 1 sobre mais infinito. Ora, 1 sobre mais infinito é 0, fica 1 menos e elevado a menos 1 vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 ainda é 0, fica 1 menos 0, que vai dar 1. Ok? Então sim, ok, deu uma constante, este limite deu uma constante e automaticamente posso dizer que estou na presença de uma assíntota horizontal, quando x tende para menos infinito, de equação y igual a 1. E já estamos a resolver o exercício número 12, seja f uma função de domínio 0 aberto a mais infinito, cuja derivada f' de domínio 0 aberto a mais infinito é dada por f' de x igual a 2 mais logaritmo de x, tudo sobre x. 12.1. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Estuda a função f quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Na sua resposta apresente o ou os intervalos em que o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo, o ou os intervalos em que o gráfico de f tem concavidade voltada para cima, a ou as abscissas dos pontos de inflexão do gráfico de f. Bom, então uma vez que nós já temos a primeira derivada, que é 2 mais logaritmo de x sobre x, para irmos buscar concavidades e pontos de inflexão precisamos da segunda derivada, portanto já só precisamos fazer uma vez a derivada da expressão que já lá está, que é 2 mais logaritmo de x sobre x, e vamos derivar isto. Vai-nos ficar então o seguinte, primeiro de tudo, a regra do quociente, portanto 2 mais logaritmo de x linha vezes x menos 2 mais logaritmo de x vezes x linha, tudo a dividir pelo quociente ao quadrado, que é x ao quadrado. A derivada aqui desta fica, a derivada de 2 é 0 e a derivada do logaritmo de x fica só 1 sobre x. Fica 1 sobre x vezes x, 1 sobre x vezes x, menos. E a derivada de x é 1, portanto fica só esta parte aqui, menos, parênteses, 2 mais logaritmo de x. Este x vai cortar com este, cá em baixo não muda nada, fica 1 menos, agora vou já fazer aqui esta distributiva, 1 menos 2 menos logaritmo de x sobre x ao quadrado. Ora, 1 menos 2 é menos 1. Portanto, finalmente fica que isto é a linha de x menos 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Vamos buscar os zeros da nossa derivada. De a linha de x é igual a 0. Isto é uma fração, portanto, se uma fração só é igual a 0 se o numerador for igual a 0 e o denominador for diferente de 0. Menos 1 menos ln de x é igual a 0. E x ao quadrado é diferente de 0.
menos logaritmo de x, este menos 1 passa para o outro lado, fica 1, e o x ao quadrado só é diferente de 0 se o x for diferente de 0. Este menos passa para aqui para o outro lado, ln de x igual a menos 1 e x diferente de 0. Agora vou elevar tudo, vou colocar tudo com a base e. E elevado ao logaritmo de x é igual a e elevado a menos 1 e x diferente de 0. O que significa daqui, portanto, estas duas são operações inversas, fica só x igual a e elevado a menos 1, fica 1 sobre e, e x diferente de 0, ok? Até agora podemos ir para o código decimal, ou seja, vou pôr aqui um código decimal com o nosso numerador, menos 1 menos ln de x, outro para o denominador, que é x ao quadrado, um para o quociente, que é o linha de x, e finalmente depois vamos poder tirar conclusões em relação à função original. Uma vez que a nossa função original só está definida no intervalo de 0 aberto até mais infinito, então vou colocar aqui de qualquer forma o 0, mas vou já começar a dizer que estas coisas todas aqui estão não definidas, porque eu só quero estudar isto de 0 aberto até mais infinito. Vou pôr aqui o mais infinito e aqui vou pôr todos os zeros do numerador e do denominador. Do denominador é precisamente o 0 que já cá está, então vou só colocar o 1 sobre e. Eu não sei, está alguns entre 0 e 1. Portanto, 1 sobre e está aqui, é positivo, está alguns entre 0 e 1. Muito bom. Então, vou começar pelos mais simples, que é o x ao quadrado. O x ao quadrado é sempre positivo, desde que seja diferente de 0. Mas aqui, portanto, aqui já está, portanto, aqui tudo o resto é sempre positivo. Mesmo que fosse para os negativos, já era sempre positivo. Agora, a função menos ou menos logaritmo de x, pronto, sim, podem introduzir a expressão na calculadora e ver, ou em alternativa, vamos fazer aqui um brainstorming. Logaritmo de x é qualquer coisa deste género. Passa aqui em 1, depois vai crescer cada vez mais lentamente, até mais infinito. Como é que fica, portanto, isto é ln de x, como é que fica menos, onde é que está? Menos ln de x. Menos ln de x, tudo que era positivo passa a negativo, portanto, vai aqui uma reflexão em relação ao eixo do x, menos ln de x. E depois este menos 1 vai puxar esta função toda para baixo uma unidade. Vai passar aqui no 1 sobre e, passa a ficar assim. Menos 1 menos ln de x. Okay? O que é que me interessa de facto tirar daqui? Sinais. Ora, entre o 0 e o 1 sobre e, a função era positiva e depois passa a negativa. O que interessa? Positivo, aqui é 0 e depois passa a negativa. Muito bom. O que significa que, de facto, o nosso quociente fica positivo por positivo dá positivo, 0 a dividir por positivo dá 0 e negativo a dividir por positivo dá negativo. Isto é a segunda derivada. Em relação à nossa função original, aqui concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo e aqui tem segunda derivada 0 e as concavidades mudam, portanto tenho aqui um ponto de inflexão. Pronto. E agora é só mesmo dar a resposta. Então a nossa concavidade voltada para cima, intervalo aberto de 0 a 1 sobre e fechado, concavidade voltada para baixo, no intervalo de fechado de 1 sobre e até mais infinito, e depois tenho um ponto de inflexão em x igual a 1 sobre e. E está feito, está dada a nossa resposta. E chegamos à última questão do exame, 12.2. Qual é o valor de limite quando x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre 1 menos x ao quadrado? Então, o que nós queremos saber é o limite quando x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Bom, isto em princípio seria simples, é só substituir aqui o f de x pela respectiva expressão e fazer contas. O problema é que nós não temos a expressão da função f de x, só temos a expressão da sua derivada. Mas calma, porque da forma como este limite está estruturado, isto é formalmente muito parecido com, atenção, limite quando x tende para x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, isto era o quê? Bom, isto era a derivada da função no ponto x0, ok? Não está exatamente desta maneira, mas nós vamos andar aqui a fazer pequenas manipulações até obtermos qualquer coisa deste género. Quando obtivermos qualquer coisa deste género, isto vai ser o f', neste caso de 1. E isso nós temos a possibilidade de calcular.
Então vamos lá fazer aqui umas manipulações algébricas. Vamos ficar com... Primeiro aqui vamos desenvolver este caso notável. Fica o limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre 1 menos x vezes 1 mais x. O que é que não me interessa? Não me interessa este 1 mais x. Vou colocar aqui para fora do traço de fração. Vamos ficar com limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1. E agora vamos acelerar um bocadinho as coisas. Este 1 menos x eu quero trocar a ordem, mas quero também trocar os sinais. Vou colocar o sinal de menos evidência, x menos 1. Okay? Este 1 mais x vai aqui para fora, fica 1 sobre, tem que estar no denominador, 1 mais x. É o limite desta coisa toda. Que é o limite do produto é o produto dos limites. E portanto agora vou dizer que isto é limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre. Agora este sinal de menos já pode passar aqui para trás do limite, porque é 1 sobre menos 1, que dá menos 1, fica aqui atrás do limite, como sinal de menos. E vamos ficar só com x menos 1, a multiplicar por o mesmo limite desta coisa. Limite, quando x tende para 1, de 1 sobre 1 mais x. Temos aqui os limites de duas coisas diferentes. Agora sim. Agora, com este sinal de menos que vai já para aqui para trás, que é o limite quando x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre f de x menos 1. Vai ser f' de 1. Vezes, este limite aqui nós podemos já calcular. É só substituir o x por 1, fica 1 meio. É 1 sobre 1 mais 1. Ok. Agora quanto é que é a derivada da função no ponto x igual a 1? Bom, então a nossa função f' de x era 2 mais logaritmo de x sobre x. Automaticamente, f' de 1 fica 2 mais logaritmo de 1 sobre 1. Ou seja, logaritmo de 1 é 0, fica 2 mais 0 sobre 1, que é 2. Esta expressão toda passa a ficar menos 2 vezes o meio, dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. E isso leva-nos para a escolha da hipótese B. E pronto, chegamos então ao final da resolução deste exame. Espero que vos tenha sido útil de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.